Vamos lá, foi? Buenas, pessoal. Diariamente eu respondo perguntas aqui de pessoas que me questionam a respeito do... O gás estraga o motor? Ah, porque o gás estraga meu motor, meu mecânico falou que o gás estraga motor, meu amigo botou gás e só se incomodou e tal. Então, vamos aos fatos. O gás pode estragar motor? Sim, o gás pode estragar motor, assim como a gasolina pode estragar o motor. O motor, ele é uma máquina térmica que ela funciona, quando ela foi desenvolvida, ela foi feita uma fórmula de mistura de combustível para ela, né? Para entender isso, é importante a gente entender um conceito básico do motor. O motor ele tem 4 tempos, né? O motor que vai nos veículos automotores, a grande maioria, 99,9%, é 4 tempos. São motores que têm admissão, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. O primeiro tempo é a admissão, ou seja, aqui tem um desenho, desculpa o desenho aí, mas é para tentar entender. Um carro 4 cilindros, ele tem 4 pistões que nem esse. Esse motor aqui, ele trabalha em ciclos em 4 tempos. Então, o primeiro tempo é a admissão. Como é que funciona a admissão? O pistão ele desce, tem o primeiro tempo, onde ele vai fazer um enchimento da câmara de combustão de combustível e ar. Então, a partir do momento que esse cilindro desce, né, esse vão aqui, que é a câmara de combustão, ela vai se encher de combustível que vai entrar pela válvula de admissão. Então vai encher de ar e combustível, isso aqui vai encher e esse pistão ele vai sugar esse ar e combustível, isso se chama o primeiro tempo, a admissão. O segundo tempo é a compressão. O que vai acontecer? Esse pistão vai subir, né? Vai subir e vai ter aqui uma compactação desse combustível, onde ele vai chegar num ponto que ele vai ter a explosão. Onde vai ter uma faísca aqui na vela, né? Onde esse combustível compactado e pressionado, ele vai ter a faísca, que é o fósforo, para poder explodir. E o pistão vai ter o trabalho dele, onde através de um êmbolo aqui da biela, vai fazer funcionar o virabranquim, e o virabranquim vai fazer girar o virabranquim, e o virabranquim vai fazer girar, formar a força para a roda, né? Então, esse é o conceito de um motor ciclo-Otto, tá? E o quarto tempo é a exaustão, onde esses gases queimados aqui, eles vão sair pela válvula de escape, e vão ir para a descarga e para o meio ambiente. Esse é o conceito. O que acontece? Quando que pode estragar um motor? Seja na gasolina, no gás ou qualquer combustível que seja. Esse motor ele foi todo dimensionado lá na fábrica, na hora do seu conceito, para ele ter uma mistura ideal de combustível e ar aqui. Esse combustível e ar, se ele for irregular, ele vai ter uma mistura muito pobre, ou por falta de gasolina ou gás, ou uma mistura muito rica por excesso de combustível carburante, que é gasolina, gás e assim vai. Esse excesso ou falta faz essa temperatura aqui na mistura na hora da explosão, sofrer uma temperatura muito elevada. E uma temperatura muito elevada faz o quê? Faz deformar os materiais. Ou seja, se eu tenho lá uma barra de ferro e eu esquentar ela com fogo aqui, ela tendencia as moléculas de carbono se separarem, aumenta de tamanho, ela vai começar a sofrer deformações. Se acontecer uma mistura irregular aqui, o que vai acontecer? Os materiais do motor podem sofrer deformações. Aí vem a questão do cabeçote. Eu vou responder aqui por essa questão aqui. Cabeçote estraga. O cabeçote é o material mais dúctil que o bloco do motor. Lá onde acontecem as explosões é um material mais durável, duro, onde vai segurar, pode receber temperaturas elevadas. O cabeçote é mais requintado, é a garganta do carro. É onde faz esse trabalho aqui das válvulas. Então, onde entra combustível e sai combustível, tem que ter esse requinte, esse trabalho. E então esse material, ele é separado, o cabeçote do bloco motor, por uma junta, chamada junta do cabeçote. Se eu tiver uma temperatura muito elevada aqui, eu posso correr alguns riscos de queimar essa junta do cabeçote e sofrer uma transferência de calor aqui, onde vai ter uma deformação no cabeçote. O cabeçote é o primeiro a deformar. Outro problema que acontece se tiver uma mistura irregular é eu ter também
através dessa temperatura muito elevada, um desgaste na sede de válvulas. Ou seja, aonde a válvula casa aqui, ó, ela fecha, onde ela fecha aqui no motor, ó, ela tem que vedar bem direitinho aqui, ó. Se eu tenho um problema de temperatura elevada, eu vou ter, principalmente na válvula de escape aqui, ó, um arraste de ar com uma temperatura muito elevada e vai começar a comer o material do cabeçote, vai começar a ter o famoso problema na sede de válvulas, onde a válvula vem aqui e assenta, onde ela tem que vedar quando a outra abre. Da admissão abre, a descarga fecha e vice-versa. Então, essa vedação ela tem que estar 100%. E a temperatura elevada desgasta essa sede e também a válvula. Então, esses são os famosos problemas de cabeçote que dá no gás. Isso aconteceu muito nos kits iniciais, nas primeiras gerações, kits analógicos, onde não se tinha misturas eletrônicas de gás. Então, é importante cuidar muito com a tecnologia que vai se colocar. Muitas vezes o pessoal me questiona por que eu não posso colocar a terceira geração num carro mais moderno e tal. Porque a terceira geração, os sistemas mais antigos, tu tem um controle eletrônico deficiente. Já o quinta geração é um sistema que trabalha integrado com a injeção. Ele vai saber a dosagem de combustível ideal. Além disso, tu tem que ter um kit bom, um kit, uma marca boa, uma marca que te dê um software adequado, componentes de qualidade que te façam esse trabalho bom, bem feito. Completo, um kit que tenha os acessórios completos. E na minha opinião, o principal, um bom instalador. Porque eu já peguei muitos casos de kits aqui muito bons, muito mal instalados. Assim como também peguei casos de kits muito ruins e com milagres feitos, assim, muito bem instalados. Mas o instalador, ele vai ser o cerne do negócio aí, tá? Então, o cabeçote, ele pode estragar? Pode, por causa disso. O que eu sou muito questionado é ressecamento de motor. Eu chego a achar engraçado, porque onde entra combustível, o combustível ele serve para ser queimado. Quem lubrifica motor é óleo de motor. Então aqui, a gente tem os anéis aqui, ó. Esses anéis, eles vão fazer a distribuição de óleo, que vai ficar aqui entre a camisa e o pistão, porque eu não posso ter atrito aqui, eu tenho que ter óleo aqui para lubrificar. E quem vai fazer essa distribuição é os anéis, através de uma lubrificação de óleo que acontece aqui. E o combustível que entra aqui, ele serve para ser queimado, né? Não existe combustível que venha a lubrificar, né? O pessoal me questiona, mas como é que o pessoal, então, essas companhias de combustíveis vendem, né? Combustível que melhora a performance, lubrifica o motor. Na verdade, não é bem assim. O combustível, o gás, a fórmula do gás é CH4. É CH4. Ela tem uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio. O problema para o motor é carbono, tá? A fórmula da gasolina, ela é C12 ou C8, eu já vi várias fórmulas, H, não sei o que. Então eu tenho aqui 12, no mínimo umas 8 moléculas de carbono. O carbono é carvão. O carbono aqui para o motor aqui é ruim, porque o carbono ele vai ficar aquele carvão, aquela carbonização que fica dentro do motor. O gás é limpo. A molécula do gás é muito melhor que a molécula da gasolina. O álcool também é mais limpo, o etanol. Tem menos moléculas de carbono, mas que nem o gás não tem. Então o gás, além de ele ser um combustível ambientalmente melhor, ele tem uma molécula de carbono só. Isso faz com que eu crie muito menos carbonização. E esses combustíveis que é vendido aí, como combustível de alta performance e tal, eles têm um nível de detergência mais alto através dos aditivos que fazem, quando ele entra aqui, ajudam a limpar a câmara de combustão do excesso de carbono. Então, vamos conceituar isso. O gás não tem como é que ele vai ressecar o motor? Bem pelo contrário, é até melhor, né? O que estraga motor é carro desregulado, não é o gás. O cabeçote pode estragar? Pode, mas isso acontece, assim como poderia acontecer na gasolina. Se trabalhar com equipamento primeira linha e o ideal para o carro, o kit de alta tecnologia, bem tranquilo. Mangueiras ressecadas, o pessoal diz, mas resseca a mangueira. Cara, onde passa o gás é mangueira de gás. Onde passa a gasolina é mangueira de gasolina. Nas mangueiras de gasolina não passa gás. Vamos deixar essa questão bem clara, né? O pessoal me questiona muito de estragar a bomba de combustível e bico injetores. Quem estraga é gasolina ruim. E a gasolina tem que ter cuidado para gastar um pouco a gasolina enquanto anda com o carro a gás. E isso os equipamentos mais modernos, na regulagem,
pelo menos nós aqui, a gente já deixa com um pouco de gasolina. Sempre que o carro bate arranque, ele vai bater arranque na gasolina, já para fazer o bico injetor da gasolina dar uma trabalhada, e depois ele vai passar automático para o gás. Vocês vão ver isso nos vídeos, nos carros lá, depois a prática, como é que funciona essa questão. Mas isso a gente já faz de propósito e não tem choro, a gente faz para todo mundo isso, para o cliente não se preocupar em andar com a gasolina e ao mesmo tempo a gasolina dá uma trabalhada no tanque. A gasolina, se eu deixar ela num pote parada, com o tempo, deixar o ar ali, ela é muito volátil, ela vai perder a octanagem dela, ela vai se sumir dali. Ela tendencia até a sumir com o tempo, é que nem um pote de álcool, vai sumir se eu deixar parado ali sem vedação. Então a gasolina parada no tanque é um grande problema. Fora que a gasolina parada no tanque, ela cria um material colante, ela é muito perigoso travar a válvula, né? A válvula, quando ela desce, passa a gasolina aqui, se a gasolina está muito podre, ela pode vir aqui e criar um material, como se fosse uma cola mesmo, que gruda a válvula no cabeçote e não consegue sair, o pistão vem e quebra o motor, quebra a válvula, cabeceia a válvula, que a gente chama. Então, quebrando alguns mitos, o gás não estraga motor, bem pelo contrário, tá? Existem algumas pesquisas científicas, eu estou falando de USP, tá? Eu estou falando de cases, de casos que foram pesquisados. Esse aqui é um case que eu acho muito interessante, que é o caso de caminhões de lixo na cidade de São Paulo. Foram feitos vários testes, onde aqui diz muita coisa boa do gás natural, e eu estou falando de pesquisa científica se não é a principal, uma das principais universidades do país, e importante no mundo inteiro, né? O gás natural se adapta muito bem ao motor ciclo-Otto, uma vez que seu índice de octanagem é maior do que o de octanagem da gasolina. Tem muita coisa interessante em vários livros, né? O Brunetti mesmo é um livro muito famoso dentro do curso de engenharia mecânica. Ele fala sobre o gás natural, ele fala sobre temperatura de combustão, fala todo esse conceito que eu tentei passar, está em livros, não é coisa que eu estou inventando, tá? Então, gás natural, faça a coisa bem feita que é tudo certo. Buenas, pessoal, até o próximo vídeo, até mais.